Existe um conceito limitado do que é de fato inteligência. E esse foi um tema sugerido de um inscrito aqui do canal. Desde já agradeço ao David Silvano. As pessoas abordam o assunto da inteligência como se fosse um conceito muito limitado, pois associamos isso com aquela pessoa que conseguia resolver todas e qualquer equação e problemas de matemática. Mas essa não é a única inteligência existente na mente humana. Isso porque as pessoas se limitam em saber como funcionam suas faculdades mentais. As pessoas até poderiam te chamar de burro ou de analfabeto funcional, por você não se dar bem numa área que não era para você. Mas não existe uma pessoa que não seja boa em algo. As escolas falham em ensinar uma coisa só para alunos de diferentes formas de pensar, de diferentes faculdades mentais. Por isso que se a educação fosse individualizada e adaptável nas escolas e abordasse mais esse tipo de assunto em específico, mais pessoas sairiam da escola formadas naquilo que realmente querem fazer. Eu sou a Dayana Machado do canal Relaxamento Profundo e quero te mostrar que você foi enganado pelo conceito do que é de fato inteligência. Vamos para o vídeo. Howard Gardner é um psicólogo cognitivo, pesquisador e professor formado na Universidade de Harvard. Ele é o autor da teoria das inteligências múltiplas. Ele ampliou as noções do que é inteligência para muito além dos testes de QI. Ele acredita que a partir dos estímulos adequados, todos somos capazes de desenvolver diferentes habilidades, quebrando aquela ideia que o ser humano só poderia ter um tipo de inteligência, que a mais associada é a lógico-matemática. A obra da teoria das inteligências múltiplas foi publicada oficialmente em 1983 e existem 9 tipos de inteligências descobertas no cérebro humano. Eu quero abordar cada assunto de forma ampla para que você identifique no que você é melhor. Então vamos fazer uma série de 9 vídeos. E as 9 inteligências são: a inteligência musical, a inteligência lógico-matemática, a espacial, a linguística, a corporal, a intrapessoal e a interpessoal, a naturalista e a existencial. Eu vou começar falando da musical. Essa inteligência não é considerada uma inteligência por muitas pessoas, mas é uma capacidade mental que nem todo mundo tem de criar sons e melodias, e identificar timbre e ritmo, ou se o instrumento musical está afinado ou não. Essas pessoas conseguem compor e compreender padrões musicais e discerni-los. Essas pessoas são identificadas na facilidade de tocar instrumentos, apreciar música e compor obras, reconhecer padrões tonais, e essas pessoas têm sensibilidade de identificar cada som, mesmo estando muito alto ou muito baixo, graves ou agudos, ou a perceber a melodia do ritmo da fala dos cantores, e ser extremamente técnico e analítico sobre peças musicais, e ter um olhar crítico sobre música. Essas qualidades são muito existentes em DJs, compositores, maestros, cantores, musicistas, engenheiros acústicos, produtores musicais ou outras carreiras e profissões que estão diretamente ligados com música. Se você acha que tem esse tipo de inteligência e quer aflorar, a primeira regra para aflorar é ouvir todos os tipos de música e ter um olhar crítico que, obviamente, vem com o tempo. Tente identificar instrumentos separadamente de algum artista que você goste. Existem muitos conteúdos na internet que ensinam a tocar instrumentos variados e a cantar também. Seja autodidata nessa hora. Escolha um instrumento favorito ou use a sua voz. A inteligência musical também está ligada a outras inteligências, como a espacial, a corporal sinestésica e a linguística. Claro que eu não poderia falar de música sem falar de Ludwig van Beethoven. Ele é considerado o ícone supremo da música ocidental. E por que não do universo? Quem nunca ouviu as obras de Beethoven? Eu amo ouvir principalmente quando estou dormindo ou estudando. É ótimo para relaxar. Quando Beethoven completou 21 anos, ele se mudou para Viena e fez uma carreira muito forte por lá.
Lembrando que com 11 anos de idade, ele já era um compositor respeitado. Quando Beethoven tinha 17 anos de idade, Mozart ouviu tocar e disse: "Fiquem de olho, um dia o mundo vai falar dele." E com muita pouca idade, ele escreveu sonatas que hoje são consideradas obras-primas. Com 26 anos de idade, Beethoven foi diagnosticado com congestão dos centros auditivos internos, que deixou ele surdo. Para mais de 40 anos de idade, Beethoven estava completamente surdo, mas foi a partir daí que ele compôs suas maiores obras. Ele passeava muito na floresta e de lá que ele conseguia inspiração para as maiores obras que esse mundo já viu. Esse tipo de inteligência é muito incrível, pois as pessoas notam sons que outras pessoas não conseguem notar. Elas têm uma sensibilidade a sons que outras pessoas não conseguem escutar. Essa inteligência caracteriza-se pela habilidade para compor e apreciar, ou até mesmo reproduzir peça musical. A definição de inteligência musical para Howard Gardner tem relação com a capacidade de possuir no que diz respeito à música em qualquer outra forma de expressão rítmica. A inteligência musical é uma das primeiras a ser desenvolvidas desde o nascimento da pessoa. Desde bebês, existe a capacidade para balbuciar e imitar tons e volumes de sons de outras pessoas. A partir dos 2 anos de idade, se emitem diferentes tons de forma voluntária e se exploram sons próprios. Então, o 4º e o 6º ano de vida da criança se identifica o período crítico de sensibilidade quanto a tons e sons a respeito da localização cerebral da inteligência musical. As áreas implicadas se localizam principalmente no hemisfério cerebral direito, concretamente no lóbulo frontal temporal. As características da inteligência musical são as seguintes. Número 1. Habilidade para entender formas musicais e reconhecer os diferentes padrões rítmicos. 2. Facilidade na aprendizagem de canções e ritmos das mesmas. Normalmente, as pessoas com essa inteligência desfrutam assoviando, trauteando ou cantando. 3. Capacidade para imitação no canto, melodia em seus ritmos. Captação das matrizes musicais e da voz de forma rápida e simples. 4. Habilidade para reconhecer e distinguir diferentes instrumentos, tons e notas que produzem assim para identificar se estão desafinados. 5. Inclinação para tocar diversos instrumentos musicais. Também se inclui facilidade para tocar um instrumento sem ter experiência prévia e para compor devido à capacidade de entendimento musical. Número 6. Sensibilidade para apreciar qualquer som do ambiente. Pelo que as pessoas são capazes de captar e distinguir certos sons do ambiente, assim como seus padrões rítmicos. 7. Talento para reconhecer canções. Depois de ter escutado umas notas e também para reconhecê-las e memorizá-las. 8. Preferência para realizar atividades e tarefas com músicas de fundo. 9. Habilidade para expressar emoções e sentimentos através da música, assim como a sensibilidade para captar e entender as emoções que se manifestam através do meio musical. Número 10. Capacidade para improvisação através da voz ou de diferentes instrumentos musicais. 11. Interesse em diferentes estilos musicais e sua evolução. Interesse pela cultura musical e a história da música. Agora vamos falar das diferentes atividades de pessoas que têm inteligência musical. Não são capacidades fixas e imutáveis, já que podem ser desenvolvidas através do estímulo e da prática em diferentes atividades. De acordo com Gardner, na nossa cultura existe pouco desenvolvimento do tipo musical, desde a infância, exceto quando se possui um talento excepcional ou se tem acesso a grandes oportunidades. Ainda assim, os anos escolares não se fomenta o desenvolvimento criativo musical.
O fenômeno da inteligência musical foi relacionada com o desenvolvimento dos restos dos tipos de inteligência de Gardner. Além disso, estimula a capacidade cognitiva como memória, atenção e constitui um elemento positivo no desenvolvimento de aspectos emocionais. E você, tem talento musical? Conte nos comentários o que você achou desse vídeo. E lembre-se, nunca busque paz fora de você. Tudo o que você precisa está dentro do seu coração. Um super beijo, fique com Deus e boa semana!